prometido, tá? Vamos fazer a gravação inicial aqui da grade de bioquímica, certo? Que foi o conteúdo mais votado lá no Instagram. Vamos lá. Os compostos na bioquímica, eles são divididos em dois, né? Os compostos inorgânicos, em que eu tenho a água e os sais minerais, tá? E os compostos orgânicos, são considerados os mais complexos, que a gente tem os carboidratos, os lipídios, as proteínas, que a gente vai ver também junto com as enzimas, os ácidos nucleicos e o plus, né, que é a síntese proteica, que tem muito a ver com os ácidos nucleicos, que a gente vai ver, né? Que a gente vai ter o DNA e o RNA, que vão ser bastante importantes para a síntese proteica, que é um assunto bastante importante para você entender as outras grades, como por exemplo citologia, sistema imune, em fisiologia e etc. Tá? Os carboidratos, a água de início, né, para a gente começar falando, é o composto mais abundante entre os seres vivos, tá? Só que além da água, se a gente for falar animais e vegetais, quais são os compostos que mais estão presentes, tá? Os carboidratos são os compostos mais presentes em plantas, tá? E os animais vão ser mais compostos por proteínas, tá? A gente tá tirando a água, porque a água ela vai ser necessária vai participar de mais de 70% do nosso corpo, do corpo dos animais, tá? Então a gente está tirando a água porque ela é majoritariamente a principal, tá? Então fora ela, os carboidratos são os principais nas plantas e nas proteínas a gente tem, e nos animais a gente tem as proteínas, tá? Vamos falar das principais características da água, tá? Primeiro vamos desenhar a molécula d'água, né? Eu tenho um oxigênio e dois hidrogênios. Essa é a disponibilidade molecular da água, tá? A nível molecular. É importante a gente saber que essa água, ela tem uma angularidade, tá? De 104 graus e meio, certo? Não é 104,5 graus, que a gente está falando de uma medida de angularidade molecular, então é diferente. Então é 104 graus e meio que a gente fala. E essa angularidade, ela faz com que essa molécula ela apresente polos. Então, na parte do oxigênio eu vou ter um polo negativo e na parte do hidrogênio um polo positivo. Ah, mas por que isso acontece? Lá na química, quando você vê a tabela de eletronegatividade dos compostos, tá? Que é importante você saber de cabeça, principalmente para você que vai prestar Enem. O que acontece? Você vê na química inorgânica que na tabela de eletronegatividade da tabela periódica, o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Ou seja, eu tenho uma tendência maior a criar um polo negativo no oxigênio, porque ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, tá? Então, só lembrando essa tabela, e sair correndo no hospital. Pronto. Porque no tempo que eu decorei assim: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, tá? Então, em direção ao flúor, tá? A gente tem essa tabela de eletronegatividade. Então, você vê a distância entre o hidrogênio e o oxigênio. Então, a eletronegatividade sempre vai tender mais para o oxigênio, tá? E essa angularidade faz com que essa molécula ela seja polar, tá certo? A polaridade lá na química a gente vai ver mais com profundidade, mas o que é que você tem que saber aqui na bioquímica, tá? Essa ligação aqui é intermolecular, que a gente chama, então não é uma ligação química, é uma ligação intermolecular. Ligações químicas são sempre as mais fortes, tá? Então, ligações intermoleculares são ligações que ocorrem dentro das próprias moléculas, tá? Então, as ligações intermoleculares, você vai ver lá na química, que eu tenho a dipolo-dipolo, dipolo induzido, íon-dipolo, ligação de hidrogênio, tá? E por fim, a ligação iônica, que é mais forte do que todas, porque é uma ligação
química e não uma ligação intermolecular, tá? Então, essa ligação intermolecular aqui, a gente chama de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, tá? Ponte de hidrogênio acabou que entrou um pouco em desuso, então é mais raro você ver esse termo. Então você vai encontrar mais como ligação de hidrogênio mesmo, tá certo? Então essa ligação de hidrogênio, ela faz com que ocorra as ligações entre as próprias moléculas de água. Então, quando você vê aquele copo d'água, você vê uma ligação entre várias moléculas d'água a partir de ligações intermoleculares que eu chamo de ligações de hidrogênio. Isso tudo leva à primeira propriedade da água, que é a propriedade de coesão, tá? Coesão de quê? Coesão entre as moléculas de água. Então eu tenho a ligação entre as moléculas de água, que vão ser por meio de pontes de hidrogênio, tá? E redesenhando aqui, o que é que vai acontecer? Então, ó, hidrogênio, aí aqui eu vou ter ligando a um oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, etc. Então as moléculas elas vão se ligando. Isso daqui é o que a gente chama de ponte de hidrogênio, tá certo? Que é o que vai ligar as duas moléculas. Beleza? Tranquilo. Então eu vou chamar de ponte H, tá? Para a gente não ter que repetir, tá bom? Vamos para a segunda propriedade da água, que é muito importante você saber. A propriedade do calor específico. Para quem já viu em física, você vai ver muito isso na fórmula da quantidade de calor, né? Você vai ver o calor específico na fórmula da quantidade de calor sensível, né? Que você vai ver que a quantidade de calor ou a quantidade de energia de algum meio, de alguma substância, é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Aqui na química é um pouco diferente, tá? Na bioquímica. Só que é a mesma coisa. É a propriedade de certo material. Como no caso a gente está falando da água, então calor específico não é uma coisa que só a água tem, tá? Todos os materiais têm um certo calor específico. E o que isso significa? 1 caloria por grau Celsius. Essa é a unidade de medida. Tá, mas o que isso significa? Significa que a água ela tem capacidade de absorver 1 caloria grama a cada grau Celsius, sem mudar o estado físico. Sem mudar o seu estado físico. Esse é o conceito de calor específico. É quando o composto absorve 1 caloria grama a cada grau Celsius que sobe sem mudar o estado físico. Então, isso é um calor específico bastante alto. Isso vai influenciar para as próximas propriedades da água que a gente vai falar daqui a pouco. Tá certo? Esse conceito é muito importante para a física. Só que o que é que você tem que saber relacionar na bioquímica, tá? Quanto maior o meu calor específico, né, que no caso a água tem um calor específico alto, se você for comparar com outras substâncias, tem geralmente 0,5, 0,25, etc, tá? Isso significa que a água tem uma grande capacidade de conter energia. E pro metabolismo, isso é bastante importante, tá? Porque quanto maior esse calor específico, eu vou ter uma alta retenção de calor, tá? Ou energia. Porque calor, você já viu lá em química, em física, no caso, né? Em calorimetria, em termologia, que calor é uma energia em transe, tá? Então, eu tenho uma alta retenção de energia em transe. Isso vai levar à próxima propriedade da água, que é a propriedade que a água é um solvente. O que é que isso significa? Solvente é algo que você dissolve, tá? Então você dissolve o café aonde? No solvente.
O café é o soluto e a água é o solvente, que é onde você vai dissolver. Então, quanto maior a retenção de energia, quanto maior a retenção de energia, maior será a minha solubilidade da água. Essa solubilidade ela vai depender bastante da temperatura do meu meio. Então a água ela é mais solvente quando ela absorve muito mais calor. Então eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, um exemplo clássico. Quem nunca fez isso? Eu pego uma xícara, vamos fingir que isso aqui é uma xícara, tá? E eu tenho água gelada aqui dentro. Eu tenho água gelada, tá? Aí eu joguei leite lá dentro. Se eu joguei leite, e ele não é o instantâneo, tá? Vamos supor que é o leite integral, porque o leite instantâneo ele dissolve, independentemente da temperatura. Vamos supor que isso aqui é um leite integral. Se você for mexer isso daqui com a água, por exemplo, a temperatura ambiente, né? 25 graus Celsius. O que vai acontecer? Vai ficar um monte de bolo de leite, tá? E ele não vai se dissolver completamente. Por quê? Porque a água ela não reteu muita energia para a quantidade de água que tem lá. Agora, se eu esquento essa água e eu coloco ela mais ou menos, vamos supor 70 graus Celsius, vamos supor. Eu vou ter uma fonte de energia que vai fornecer, tá? Então eu vou ter mais energia. E a água, ela é muito boa em reter uma quantidade de energia do meio externo. Então o que é que vai acontecer? Ela vai ficar mais solúvel. Então você vai ver o leite completamente dissolvido, tá? Você coloca e o leite já começa a se dissolver com facilidade. Agora, depois que a temperatura for diminuindo e você parar de mexer, provavelmente vai voltar a se formar uns bolinhos novamente, porque vai passar a voltar a não se dissolver, tá certo? Vai voltar ao estado natural. Isso acontece em vários casos, como por exemplo o sal, mas o sal ia ser diferente, ia ficar um corpo de fundo, né? Quando a gente volta para cá, ao invés de ficar os bolinhos, ia ficar um corpo de fundo, que é o sal, mas é a mesma coisa, tá? E vocês vão percebendo que cada propriedade da água leva a outra propriedade. E a próxima propriedade é a de solvente universal. Tá? Eu já falei que a água é um solvente, mas o que seria ser um solvente universal? Aí você pensa logo, se é universal, então é um solvente para qualquer coisa, que dissolve qualquer coisa. Mas não, na bioquímica, isso significa que ela participa de todas as reações metabólicas do corpo, tá? Então, tudo que é reação metabólica, tá? Ou seja, reações que envolvem moléculas dentro do nosso corpo, tanto para a produção de energia ou para qualquer coisa que seja, ela participa, tá? Então, ela vai estar em todas as reações metabólicas do corpo. E a gente tem os tipos de reações metabólicas do corpo. Eu tenho hidrólise, tá? Que vocês vão ver muito como sendo catabolismo, reações de catabolismo. Então, se tiver numa questão, por exemplo, uma reação de catabolismo, o que é que significa? É a mesma coisa que uma reação de hidrólise, que significa quebra, tá? Pro Enem é isso, você tem que saber. Quebra. E a nível ensino médio também. E a próxima reação, eu tenho uma reação de condensação, que ocorre no nosso organismo em várias vias que a gente vai vendo posteriormente, que é a mesma coisa que uma reação de anabolismo, tá? Uma reação de anabolismo significa uma reação de montagem de alguma coisa. Então eu vou montar uma molécula, então vou fazer o exemplo aqui, né? A quebra, por exemplo, eu tenho uma molécula C
que vai ser quebrada em uma molécula A mais B, tá? Já na minha montagem, né, no meu anabolismo, eu vou ter uma molécula A mais B, né, que vai montar uma molécula C. Então, é basicamente ao contrário, né? Aqui eu vou montar por meio de um catabolismo, e aqui eu vou, vou quebrar por meio de um catabolismo, e aqui eu vou montar por meio de um anabolismo. De boa? Então, bem tranquilo de entender, né? Outra propriedade importante da água é a regulação da temperatura corporal, tá certo? Esse tópico é rápido, tá? Não tem muito o que discutir. No humano, a água regula a temperatura do corpo a 37 graus Celsius, tá certo? Por quê? Isso tem a ver com a retenção da quantidade de energia. Então, tem muito a ver com o calor específico da água, tá certo? A gente vai ver que nas aves também, por exemplo, é diferente. Nas aves, a 40 graus Celsius é normal, a temperatura corporal, tá? Então, regulação de temperatura corporal é só você saber mais isso. Não precisa tá sabendo mais do que isso, não. É só saber esse básico mesmo. Outra propriedade da água bastante importante é a tensão superficial. A tensão superficial vai ter tudo a ver com a adesão, tá? Vai ter tudo a ver com as ligações de hidrogênio. Adesão não, coesão e as ligações de hidrogênio. Por quê? Porque é uma propriedade em que quando as moléculas estão coesas, ou seja, as moléculas de água juntas, por meio de ligações de hidrogênio, o que vai acontecer? Permitem a sustentação de determinadas pressões, tá certo? Então, um exemplo muito básico é quando você vê, por exemplo, um mosquito flutuando por cima da água de um rio, tá? É claro que tem que dar um zoom muito grande, mas tem vários insetos que às vezes um pouco maiores conseguem ainda assim ficarem por cima da água. Por quê? Justamente por causa dessa propriedade da coesão, tá? Da tensão superficial também unida à coesão, tá certo? Que é a primeira propriedade lá que a gente já tinha citado. Então, folhas, tá? Tudo aquilo que for mais leve vai ter uma grande facilidade de flutuar por cima da água, justamente por causa dessa tensão superficial. Então, a superfície da água ali, ela vai ter moléculas muito coesas, tá? Então, eu vou ter molequinhas coesas aqui, várias, que vão fazer com que a minha folha ela fique sustentada lá em cima, tá? Então, aqui eu vou ter uma folha. Beleza? E a última propriedade, e não menos importante, bem importante também, que cai bastante, é a capilaridade, tá? Que agora a gente não está falando da coesão entre as duas moléculas de água, entre moléculas de água. Eu vou ter as moléculas unidas a uma superfície, tá? Então a gente agora não entra em um foco de só as moléculas, tá? A gente entra em um foco das moléculas unidas a uma superfície. Então como é que eu posso representar? Eu vou colocar logo o exemplo. Dois exemplos aqui, tá? No xilema, que você vai ver o transporte de seiva bruta, em que a gente vai transportar água e sais minerais da raiz da planta até a folha, tá? Por meio do que? Da adesão. Então,
a gente vai ter a raiz aqui da planta e ela vai passar pelo caule, a água e os sais minerais vai subir como? Por essa propriedade, a capilaridade, porque ela vai se prendendo à superfície e ela vai subindo por meio de um gradiente de concentração, tá? Então, no xilema é bastante comum, que eu dei o exemplo agora, que vocês vão ver em botânica, se vocês estiverem estudando para o Enem, e a traqueia. A traqueia usa desse mecanismo, por exemplo, quando você bebe água, a traqueia aqui na região do pescoço, você bebe água quando você sente necessidade de sede, tá? Então vou colocar aqui resumindo, sede. Por que você demora um pouco para sentir a necessidade de tomar água de novo? Porque quando você bebe, além de você absorver no seu organismo, fica resquícios de água aderidos à sua superfície de sua traqueia, tá? Enquanto tiver água ali, você não vai sentir tanta sede, aquela garganta seca, né? Você não vai sentir tanto, porque eu vou ter uma capilaridade. E o que é que a capilaridade tem a ver com a adesão? A adesão é justamente essa molécula que ela está unida à superfície, tá? Então você demora um pouco de tempo para sentir sede novamente ou aquela sensação de garganta seca, justamente por causa disso. Então vamos fazer uma representação aqui agora. Que pode ser tanto um xilema quanto uma traqueia, tá? Então eu vou ter aqui O, H, H. Aqui eu vou ter uma ponte de hidrogênio, né? Eu vou ter O, H, H. Aqui eu vou ter outra adesão, né? Então é aqui que vai ocorrer a nossa adesão, aqui ó, ligada à superfície. Enquanto aqui eu vou ter uma ponte de hidrogênio, aqui eu vou ter uma coesão. Então aqui eu tenho uma adesão, que é a molécula com a superfície, e aqui eu vou ter uma coesão, que é a molécula com a própria molécula, tá? Agora vamos resolver uma questãozinha rápida que já caiu no Enem. E olha só, os insetos mostrados na figura não afundam na água devido ao quê? Tá? É o fato de os insetos apresentarem uma densidade menor que a da água? Não, esse não é o foco. Tanto é que não tem como você dizer que a densidade do inseto é menor do que a da água, porque a questão não deu e não tem nada a ver também, tá? Elevada intensidade das forças de dispersão de London, não. Isso aqui é uma ligação intermolecular que não tem nada a ver com ligações de hidrogênio. A gente está vendo uma superfície de água aqui e a gente tem o quê? Coesão, ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Então não tem nada a ver. Interação íon-dipolo permanente. Então não tem nada a ver também. É outra interação intermolecular, íon-dipolo, que envolve íons, tá? Que tem nada a ver com o que a foto mostra. Tá? Só mostra um inseto em cima da água. Immiscibilidade entre a substância orgânica que recobre as patas dos insetos e a água. Então não tem nada dizendo que a pata dele é immiscível. E então muita falta de informação aqui também e extrapolou bastante o que o enunciado mostrou para a gente. Presença de pontos de hidrogênio em função da elevada polaridade da molécula de água. Então o que é que eu falei para vocês? Que aqui nessas moléculas de água eu tenho ligações de hidrogênio, né? E eu vou ter uma angularidade aqui que vai permitir com que essas moléculas sejam polares, por meio dessa diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o oxigênio, tá? E essa angularidade permite com que essa molécula seja polar. Então você vai ver lá num conteúdo chamado geometria molecular em química inorgânica, que o que acontece? A geometria da água ela é angular. Eu tenho uma angulação aqui entre as moléculas de hidrogênio, tá? Quando você for puxar os vetores de eletronegatividade, vão sempre puxar os vetores para o oxigênio, fazendo com que ocorra uma angularidade aqui, na visualização da molécula de água. Quando eu tenho uma molécula de água unida a outra, é por meio de uma ligação de hidrogênio,
e assim sucessivamente. E essa ligação de hidrogênio, ela é forte o suficiente para manter uma propriedade chamada tensão superficial, que eu tenho a sustentação de determinadas pressões por meio das ligações de hidrogênio entre duas moléculas de água, que ocorre por meio da coesão, tá? Então, bem resumido, e aqui a gente marca a letra E, né? A última alternativa, certo?